E uma coisa que sempre me intriga, assim, me intrigava no dia a dia, até virou um pouco do jargão, um pouco disso, mas a influência que os espaços têm no dia a dia das pessoas e no comportamento. Então, eu sempre queria entender, hoje eu sei, depois quando a gente entra no mestrado, a gente descobre que tudo tem nome. Então, eu descobri que essa minha inquietação tinha um nome, eu queria pesquisar a relação pessoa-ambiente, que é muito o que trata a disciplina de psicologia ambiental. Na faculdade eu gostava das disciplinas mais teóricas, teoria da arquitetura, essa parte, percepção ambiental, isso me acompanhava. Só que na prática a gente acabava se distanciando dos termos, né, técnicos. Aí quando eu fui fazer o mestrado eu descobri que essa área da psicologia ambiental, que é uma área que eu gosto bastante, que investiga essas relações. Ou seja, a gente sofre influência do ambiente, né? E o ambiente, por outro lado, também nos determina certos tipos de comportamento, que nem, por exemplo, a gente está aqui, né? O ambiente é super agradável, né? Preparado para essa nossa conversa e ela flui normalmente. Ao passo que, por exemplo, quando você vai num outro ambiente, ele já pode condicionar um outro tipo de comportamento, mais formal, um pouco mais sério, né? Uma situação diferente. Então, foi nessa área que eu fiz a minha pesquisa de mestrado. Somando também, não tinha como eu não fazer, porque eu entrei em 2019. Fiz as disciplinas lá, eu sou mestre pela UFSC, então eu tinha que ir toda semana para a UFSC. Em 2020... aí teve a pandemia, então a UFSC ficou 6 meses, eu acho que até entenderem que a gente ia voltar até e fazer aula online. Que era o online, exatamente, né? E que formato que a gente ia, né, estudar. Então, eu fiquei meio à distância. E daí eu fui, digamos, é quase que impossível eu fazer uma pesquisa sem documentar o momento que a gente estava vivendo, que é um momento atípico. Então a minha pesquisa e também não tinha como eu, Luiz, pelo meu histórico com ambientes corporativos, também não tinha como eu me distanciar muito. Então, em resumo, a minha pesquisa é sobre... tem um comportamento da psicologia ambiental, né, que chama a territorialidade, né, a nossa demarcação do território. Então, eu estudei a manifestação da territorialidade por parte das gerações emergentes, que são as gerações, né, que vão ocupar, já ocupam, começando a ocupar o mercado de trabalho, mas daqui para frente são as gerações que vão exigir os novos ambientes de trabalho. E isso sobre o impacto da pandemia. Né? Como isso é tipo isso... título de mestrado, né? Exatamente, aquele nome tese assim, ali, gigantesco, cheio de termo técnico. Não tem como eu te falar, você me perguntar do que é a tua pesquisa, eu falei, bom, é agora. Mas agora